Olá, pessoal. Dando continuação ao nosso estudo do cálculo diferencial, continuaremos no exercício 2.1, questão 9, o item R, para a gente terminar essa questão 9. Aí temos o seguinte, ó, y é uma função, aí a gente tem a soma de duas raízes. Dentro da primeira raiz, x menos 1, dentro da segunda raiz, 3 menos x. Então, a gente sabe que dentro da raiz não pode ser negativo, então todos os valores que estão dentro da raiz têm que ser não negativo, né? Ou seja, positivo ou zero. Então, x pertence ao domínio dessa função se somente se tudo que está dentro da primeira raiz tem que ser maior ou igual do que zero e tudo que está dentro da segunda raiz tem que ser maior ou igual do que zero. Então, isso acontece somente se x é maior ou igual do que 1 e a gente tem aqui, ó, passo menos x para o segundo membro, 3 é maior ou igual do que x, né? Só para organizar, ó, x é maior ou igual do que 1 e 3 maior ou igual do que x é equivalente a x menor ou igual do que 3. Então, a gente vai ter que o domínio dessa função é o conjunto de todos os reais, tal que x é menor ou igual do que 3, né? E x é maior ou igual do que 1, né? Então, você faz o quê? Você coloca o x ele é o quê? Ele é maior ou igual do que 1. E ele é o quê? Ele é menor ou igual do que 3. Então, é um intervalo de 1 até 3, fechado. A gente tem agora o item S. O item S, a gente tem a raiz e dentro da raiz a gente tem 1 menos a raiz de x. Basta a gente aplicar o que a gente sabe. Tudo aquilo que está dentro da raiz não pode ser negativo. Então, vamos lá. X pertence ao domínio da função y se somente se, o que acontece? Tudo que está dentro da primeira raiz é positivo. 1 menos a raiz de x é positivo. E tudo que está dentro da segunda raiz também é positivo. O que está dentro da segunda raiz é positivo, ok, x maior ou igual do que zero. Agora vamos resolver o problema da segunda raiz. Vai ficar 1 maior ou igual que raiz de x e x maior ou igual do que zero. Aí a gente tem 1 maior ou igual do que a raiz de x e x maior ou igual do que zero. Aí a gente pode elevar ao quadrado aqui em ambos os lados se o x for maior ou igual do que zero. Mas o x é, ó, pela nossa condição. Então, como é que fica? 1 ao quadrado dá 1, maior ou igual do que x. E o x maior ou igual do que zero. Então, essas duas condições é o domínio da nossa função. Então, domínio da função y é o conjunto de todos os reais. Ao que acontece o que com x? X ele é menor ou igual do que 1 e ele é maior ou igual do que zero. Então, o x tem que estar entre 0 e 1. No item T, a gente tem a raiz de x e a raiz de 5 menos 2x. Mesma coisa, ó, x pertence ao domínio da função se somente se tudo aquilo que está dentro da raiz é maior ou igual do que zero. Tudo isso maior ou igual do que zero. Então, isso acontece se somente se x é maior ou igual do que zero e passo 2 para o segundo membro, 5 é maior ou igual do que 2x. Então, isso acontece se somente se x é maior ou igual do que zero e a gente passa o 2 dividindo, 5 sobre 2 é maior ou igual do que x. Isso acontece se somente se x é maior ou igual do que zero e x é menor ou igual do que 5 sobre 2. Então, o domínio dessa função y vai ser o conjunto de todos os números reais, tal que, o que acontece com x? X ele é menor ou igual do que 5 sobre 2, que é exatamente onde zero é a segunda função, e ele é maior ou igual do que zero, que é onde zero é a primeira raiz. Onde zero é a a raiz quadrada, né? Agora para o último item, o item U, a gente tem o que? A raiz de x menos a raiz de x, né? A gente tem ó, que x
pertence ao domínio de y, pertence ao domínio de y, se somente se tudo que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual do que zero. Maior ou igual do que zero. Então isso acontece se somente se x é maior ou igual que raiz de x e x é maior ou igual do que zero. Como o x ele é maior ou igual do que zero, eu posso levar essa expressão ao quadrado e resolver. Ou eu posso também resolver a partir daqui, colocando o termo em evidência. Vamos ver se dá certo dos dois jeitos. Elevando ao quadrado, fica x ao quadrado maior ou igual do que x. E o x ele é maior ou igual do que zero. Então eu passo de volta o x. Fica x ao quadrado menos x maior ou igual do que zero. E o x ele é maior ou igual do que zero. Aí isso acontece se somente se eu coloco x em evidência, x menos 1 maior ou igual do que zero. E x maior ou igual do que zero. Como eu sei que o x ele é maior ou igual do que zero, esse valor aqui ele tem que ser maior ou igual do que zero. Não pode ser negativo, porque esse já é positivo. Positivo com positivo, positivo. Então, x menos 1 ele tem que ser maior, no mínimo maior do que zero, né? Então, isso implica x menos 1 maior do que zero e x maior ou igual do que zero. Maior ou igual, né? Pronto. Então, isso implica x maior ou igual do que 1 e x maior ou igual do que zero. E a interseção disso é x maior ou igual do que 1. Né? Então, esse é o nosso domínio. Vamos tentar fazer agora do outro jeito, a partir daqui, ó. Pega daqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar raiz de x em evidência. Quando eu coloco raiz de x em evidência, aonde tem x vai ficar raiz de x. Porque raiz de x vezes raiz de x é x. E onde tem raiz de x vai ficar 1. Maior ou igual do que zero. E o x é maior ou igual do que zero, né? Como a gente já viu. Maior ou igual do que zero. Aí dá a mesma coisa. Como o x é maior ou igual do que zero, a raiz de x também é. Então, raiz de x menos 1 tem que ser maior ou igual do que zero. Né? E o x maior ou igual do que zero. Então, isso aqui implica em quê? Que raiz de x é maior ou igual do que 1. Né? E x é maior ou igual do que zero. Raiz de x maior ou igual do que 1. Como a gente viu, raiz de x maior ou igual do que zero quer dizer que o x é maior ou igual do que 1. A raiz de x maior ou igual do que 1 quer dizer que o x é maior ou igual do que 1. Quer dizer, x maior ou igual do que 1. E, e x maior ou igual do que zero. Então, essa interseção, x maior ou igual do que 1. Né? Eu acho que o outro jeito é mais compreensível. Porque esse daqui, mesma coisa, né? Mesma coisa. O outro jeito tira essa raiz, né? E a gente trabalha só com o número. X maior ou igual do que 1. Então, o domínio dessa função y é o conjunto de todos os reais, tal que x é maior ou igual do que 1. Né? Lembrando que eu fiz a interseção aqui, ó. A interseção entre esse e esse é esse. E aqui eu fiz a interseção também. A interseção entre esse e esse é esse. A interseção fiz no final. São duas condições por causa do i. Pois é. Então na próxima a gente continua na questão, acho que é na questão 20. Sei lá, gente.